claro. Os médicos sabem que é importante você informar seu paciente. Você vai informar ele sobre o tratamento, sobre a doença que ele tem. Não, aí eles informam de forma básica, né? Não informa detalhadamente. É importante sempre falar. O paciente não entende, ele é leigo na parte da medicina. Ele não entende, ele não fez faculdade de medicina. Ele vai pesquisar coisas no Google piores ainda. Então Verdade. você deve informá-lo de maneira correta. Porque, com certeza, dar um diagnóstico de você tem um câncer, você tem alguma coisa grave, assusta, apavora as pessoas. A pessoa fala, vou morrer. Não vou conseguir viver, não vou conseguir ver minha família, Exatamente. passa coisas piores. Então, se você informar o paciente, olha, esse tratamento que eu vou fazer com você, ele é assim, tem riscos, claro, como todos os procedimentos da ciência que existe, existe riscos, mas você pode ter uma melhora. Você pode viver mais. Então, é essencial que você explique como é funcionar o tratamento, como é o tratamento, as sequelas do tratamento, as consequências, coisas boas, coisas ruins. Então, tudo é importante informar para que o paciente entenda e compreenda a situação dele e que também isso vai acalmá-lo também, não só por conta de você, médico, se proteger, mas também para acalmar o paciente, que é importante também ter esse contato humanizado mesmo, para que o seu paciente fique mais tranquilo, mais relaxado, para que o tratamento dê continuidade de forma muito efetiva. Yasmin, no nosso consultório, às vezes acontece o seguinte: a pessoa. É muito comum isso no meu Sim. consultório. Entra a família antes e fala: olha, não queria que ele ficasse sabendo o que ele tem, etc. Geralmente, eu conduzo da seguinte maneira: a família está sempre muito bem. Eu estou falando no caso de pessoa de idade. Isso é incomum em jovem ou meia idade, é incomum, porque vem o paciente. Mas a pessoa de idade, de 70, 75 para diante, ela vem trazida pelos membros da família. E às vezes, em especial quando a doença está muito avançada, eles não querem falar. Então, a minha maneira de conduzir, na verdade, é o seguinte: eu deixo a família muito ciente do que está se passando e eu falo, olha, ele sabe onde ele está vindo. Então, obviamente, ele tem uma desconfiança do que está se passando. Com certeza. Então, eu vou abordar o que está acontecendo, mas eu vou abordar de uma maneira um pouco mais tranquila, tá bom? Então, isso eu acho que é a humanização do tratamento. Até porque eu tenho uma crítica muito grande naquela história do que acontece nos Estados Unidos, e eles têm razão, porque eles estão à nossa frente nessa situação em processo médico não sei quantos anos, né? Desde sempre. É muito comum falar em você tem X% você tem X tempo de vida, ou sua doença, a chance de óbito é X%. Isso é muito comum. E, na verdade, eu penso que você está programando a pessoa a aceitar que aquilo está acontecendo. Eu tenho uma dificuldade muito grande e eu acho que isso é uma conduta desumanizada, eu penso. Concordo plenamente com você. Você dá uma expectativa. Tem coisas que nem a ciência consegue comprovar que acontecem coisas, milagres, né? Coisas que a gente nem acredita que essa pessoa se recuperou. Então é muito difícil dar uma probabilidade. Você tem essa probabilidade, eu acho que dói no paciente saber essa probabilidade tão baixa que ele pode ter. Né, que ele não vai ter, a minha probabilidade de recuperação é tão baixinha, para que eu vou fazer o tratamento? Para que eu vou fazer alguma coisa? A gente entende que existe estatística e, na verdade, eu penso que nesse livro que está até atrás de você, que é do David Cervanta, aqui como sempre deixo aqui na nossa estante aqui atrás, que eu acho um livro muito interessante. O David era um médico que teve um tumor cerebral e ele fala o seguinte nesse livro: eles me davam 5% de sobrevida ao longo do tempo. Então eu fiquei muito feliz porque eu sabia que eu tinha chance de ficar vivo e eu fiquei. Ele fala muito isso. O médico americano, ele escutou isso lá. Mas no final das contas, o que eu estou querendo dizer é que a gente deixa a família informada, tenta deixar o paciente informado de uma maneira a não trazer um certo desespero, mas a relação médico-paciente de confiança tem que ser mantida, tá certo? Com certeza. É isso aí. Porque senão a pessoa começa a vir, ela começa a desconfiar. Por que eu tô vindo? Estão me escondendo. Isso eu acho que piora, além de ser legalmente uma coisa que não é legal para o médico, né? Se a gente for dizer assim. Mas é uma coisa que gera uma desconfiança muito grande e prejudica o tratamento. Então, eu conduzo dessa maneira. Igual falando de forma jurídica, né, nessa parte, a família não poderia ficar sabendo de nada sem o paciente autorizar.
Por isso que tem que ter esse cuidado que a família, não quero que saiba. Infelizmente é ele, né? Se ele é uma Sim. pessoa que não é capaz de dar decisões, nem capacidade nenhuma intelectual, da idade jamais é avançada, pode ter alguma demência, alguma coisa, aí sim, a família junto, a família é a responsável por ele. Mas se ele tem capacidade própria para tomar as decisões, aí realmente ele que tome, e aí ele fala, doutor, pode informar, ele autorizando a informar a família também. Então tem que ter esse cuidado também, porque às vezes a família quer se intrometer na situação por conta do medo, mas também o médico também tem que ver essa questão do sigilo médico mesmo para a família e falar.